seja bem-vindo ao Papo de Gente. Para você que está chegando por aqui agora, eu sou André Espírito Santo, eu sou jornalista, sou especialista em comunicação e sou eu quem conduz a sua experiência aqui no meu canal para falar de comunicação, para falar daquilo que as empresas se interessam, daquilo que movimenta as empresas, que é a gestão de pessoas e como a comunicação transforma as relações. No episódio de hoje, eu queria apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Gente, ele veio dos Estados Unidos. A gente está super prestigiado aqui no programa. É o Ricardo Ramos. O Ricardo Ramos, eu conheci ele através do LinkedIn. Acho que foi isso, não foi, Ricardo? Foi no Há LinkedIn. um ano. Olha, ele ainda guardou a data. Muito especial. Ricardo, ele é mentor, educador executivo e palestrante. Ele é facilitador em treinamentos com foco em alta performance, liderança e produtividade. O que me chamou a atenção no Ricardo, que ele é conselheiro de empresas aqui no Brasil, né? Então ele conduz alguns processos sendo conselheiro nas empresas. E ele também conduz executivos, pessoal. Ele conversa com executivos, ele tem mentorias para executivos, para que eles se tornem profissionais mais eficientes, que tenham uma melhora nas suas gestões, através de ideias, né? Através de dicas, aí, através de uma mentoria de um profissional bastante experiente. Ele trabalhou no BNDES, a gente estava conversando aqui nessa linha ao lado, ele trabalhou no BNDES, ele tem uma ampla experiência em recursos humanos, que é uma área que ele gosta muito. Então, hoje eu queria trazer para vocês, aí ele mora nos Estados Unidos atualmente, quero trazer um pouco da experiência do Ricardo Ramos para vocês aqui no Papo de Gente. Ricardo, muito obrigada por aceitar esse convite, principalmente que fosse aqui no estúdio no Brasil. Que isso. Primeiro eu agradeço você, André. É sempre legal conversar. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e eu gosto muito de trocar ideias. A gente já vem trocando ideia há quase um ano e eu agradeço muito o convite de poder estar aqui falar no podcast. É o meu primeiro podcast oficial, vamos dizer assim. Estou aqui há um ano falando de liderança, falando do assunto que eu gosto, né? Embora minha formação no BNDES, minha experiência no BNDES tenha sido tudo em finanças e crédito, eu diria que meu core profissional foi finanças e crédito, mas no final da minha carreira eu fui diretor do banco de RH. Eu também fiz um curso de internacional de liderança e esse assunto me fascinou. Quando eu me aposentei pelo banco, eu achei que eu devia passar um pouco toda a experiência que eu tive como executivo e acadêmica para essa área. Comecei a escrever no LinkedIn e comecei a conhecer pessoas muito legais, você inclusive. Então é bem bacana a experiência que eu estou tendo de poder passar um pouco aquilo que eu vivenciei, né? A gente vê as pessoas falando de liderança às vezes, mas sim muito no livro, né? Então acho que os executivos que tiveram também o cuidado de estudar, de observar, de se autoconhecer, acabam também tendo, além do acadêmico, também essa experiência que eu acho que é o que diferencia as pessoas, né? Como é que você viveu, as dificuldades. Eu faço uma brincadeira que eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho hoje, há 15 anos atrás, quando eu ainda era executivo no BNDES. Infelizmente, na minha época, a mentoria não era uma coisa muito difundida, né? Hoje é uma área que está difundida, as pessoas estão procurando por entender que educação não é só formação na escola, na universidade, é também esse papo com pessoas que já tiveram os problemas que eles estão tendo, né? Os executivos estão tendo. Eu acho muito bacana o que você trouxe aqui. Ia perguntar para você o que te motivou a começar a mentorar, a ser conselheiro aí das empresas, né? A mentorar a executivos e líderes. Mas tem uma coisa que você puxou aqui na sua fala inicial, que é o seguinte, de que quando você estava na ativa, né? O cenário era né? E hoje a gente já teve uma pandemia, a gente já teve o advento das redes sociais, então tudo se transformou. Os desafios ficaram maiores para Olha, quem é líder, para, né, a questão do conselho de empresas ficaram maiores? vou fazer uma comparação que eu gosto muito de tentar entender a vida corporativa e profissional, mas também uma leitura da sociedade, porque as coisas elas se entrelaçam, né? Quando você fala rede social, primeiro a rede social e a capacidade de descentralização da comunicação mudou o mundo. Então mudou a família e mudou o trabalho, né? Uhum. Eu tenho filhos, uma na faixa de 20 e
4 na faixa de 30. Então, eles têm 10 anos de diferença. O que é interessante, que parece 10 anos de diferença não é muita coisa, mas foram 10 anos de 93, 94 para 2004. Então, considerável, então, né? é considerável. Por quê? Porque o advento do iPhone, da internet compartilhada, das redes sociais, vem em 2007, 2008. Então, eu sinto uma diferença imensa das gerações. A geração Y e a geração Z, né? Eu tenho 4 na Y e 1 na Z. E eu fico olhando, por que tem tanta diferença nessas gerações? Eu tinha 4 filhos que dividiam um computador na minha casa. Porque computador, microcomputador, e era micro, aquele micro grande, não era nem laptop. A minha filha, 10 anos mais nova, ela tem na mão, com 10 anos, 3 computadores. Ela tem o iPhone, o iPad e o MacBook. Então, isso muda a forma de pensar. Para a minha geração, da minha filha mais nova, não existe novela das 9, novela das 8. Não existe novela, e ela vê quando ela quer, porque o streaming ficou à disposição. Então, a gente fala, mas o que isso tem a ver com o trabalho? Mudou a cabeça das pessoas. Então, quando você traz para o mundo executivo, você perguntou sobre desafio. Eu tinha desafios lá. Eu tinha menos informação, minha capacidade de gerar informação era muito menor. Ferramentas era também. Google, o Google era a nossa ferramenta, que já era ótimo, porque a minha mãe, lá no início, ela fez coleção da Barça. Para quem não sabe, Barça é uma coleção física, né? Que não era atualizada, evidentemente, porque era física. Então, eu já tinha Google. Mas os meus filhos, né, as gerações novas, tem muito mais do que Google. Hoje já tem a inteligência artificial. Então, eu tinha um desafio baseado nas ferramentas disponíveis. O que eu percebo, quando você pergunta o seguinte, o desafio agora é maior ou menor? Talvez ele seja igual, porque eles também têm muitas ferramentas, mas ele tem muito mais competição, porque essas ferramentas trouxeram também uma competitividade maior. E aí eu acho que vem surgindo essa última geração, a geração Z, que está entrando no mercado de trabalho, ela está puxando coisas interessantes que estão se exacerbando, que é a questão da saúde mental, a questão do burnout. Por quê? Porque essa competitividade que está exacerbando, né, está trazendo problemas que na minha geração tinham menos. Não que não tinham, sempre tem, mas tinham menos, porque as coisas eram mais lentas para acontecer. Então, o que eu percebo, os desafios, eles são maiores, mas essas pessoas têm também maiores condições, melhores ferramentas para lidar com os desafios. Agora, eu acho que aí nunca, talvez o autoconhecimento ficou tão importante para você estabelecer seus limites. Porque eu acho que a rede social, ela teve um poder de colocar o público dentro do privado, né? Hoje você trabalha de casa, é bom trabalhar de casa, mas o trabalho está dentro de casa. Então, se você não tiver um limite, você vai trabalhar 24 horas, literalmente 24 horas, seu WhatsApp, seu celular. Então, assim, eu sempre acho que os momentos, né, não é que os desafios são maiores ou menores, eles são diferentes, mas também tem ferramentas diferentes. Possibilidade de aprender línguas muito mais fácil. Eu tinha que ir num cursinho, hoje as pessoas aprendem no YouTube, né? Então, eu não diria que são maiores, eles são diferentes, mas também trazem questões mais profundas. Eu acho que e hoje a questão da saúde mental, ela é central. É o desafio maior. É um desafio de você conseguir fazer uma boa liderança. Não só a liderança hoje perdeu a lógica do comando e controle. Hoje, se você não tenta influenciar, se você não tenta entender a sua equipe, muito provavelmente vai perder a mão dela. E aqui também nós temos uma outra questão. Nós estamos em fase de transição. Então, com toda a fase de transição, nós vemos vários modelos convivendo, né? Então, você vê o comando e controle, liderança humanizada, adaptativa, é um monte de nome. E eu tudo acho que o líder... na cabeça do líder, né? É isso. E ele tem que se autoconhecer. É muita informação, né? Embora ele tenha acesso também a muita informação. Então, o que ele tem é que organizar e tocar o barco. E eu acho que essa coisa do aprendizado contínuo é central hoje, né? Então, a coisa da liderança tem essa percepção. O conselho que eu participo, os conselhos que eu participo, é uma coisa interessante também, porque o conselheiro, ele não é um executivo, mas ele tem que exercer a sua liderança por conhecimento, ele tem que ser respeitado pelos executivos. Também é um desafio interessante. Você não tem uma relação de comando e controle com o executivo, você é conselheiro, mas para que o seu trabalho seja efetivo,
você tem que estabelecer uma relação de confiança com pessoas altamente qualificadas. Pessoas que vão ser conselheiras, ou até, algumas até já são conselheiras em outras empresas. Então, é um desafio interessante. De novo, é um desafio interessante. É um desafio de você liderar, não porque você tem o comando e controle sobre a equipe, não. Você lidera os assuntos, você lidera as questões por uma questão de que o executivo vê em você uma solução. Né? Essa pessoa já passou por isso. Entendi. Essa pessoa está trazendo questões que eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender... Cortar o caminho, né? Cortar o caminho. Tá. Então, essa coisa do conselho tem essa característica, né? E é um aprendizado muito bom para o conselheiro também, porque o contrário senso também existe. Assim, eu lido com pessoas altamente qualificadas. São pessoas que têm desafios diários e eles trazem desafios interessantes e fazem uma discussão de alto nível. Então, é uma relação assim, muito legal, muito ganha-ganha. Você consegue passar a sua experiência, mas também você consegue absorver experiências mais modernas, né? Porque também a sua experiência está defasada no tempo. Então, é bem interessante. Mas a questão dos conselhos, por exemplo, a gente vê várias formações, a gente vê o incentivo ao networking, né? A gente vê aí executivos que se preparam para essa jornada, né? Hoje ele está ocupando ali como C-level, aí ele vai como CEO, mas ele já vai se preparando para futuramente, ou como você mesmo citou, ele está na ativa, mas ele é conselheiro de um outro negócio, uma outra empresa. Isso é uma tendência, isso é um movimento que você vê recente, ou isso sempre existiu e por conta disso ser mais publicizado hoje em dia, é que a gente vê como se fosse um grande movimento? Eu diria que esse é o melhor caminho, né? Eu vejo... bom, eu falar um pouquinho, você falou diversidade. Primeiro, um bom conselho é o que tem uma boa diversidade de pessoas e de experiência. Embora a diversidade seja desejável, existe dois pilares de conhecimento que o conselheiro deve ter. E às vezes eu percebo que pessoas não se dispõem a aprender. Quando tem, assim, não é que você tem que ter tido a experiência, mas você tem que aprender, né? É o pilar finanças, porque o conselheiro aprova os balanços, e aí você não tem jeito. Balanço tem uma regra contábil, então você tem que entender de finanças e crédito para alguma coisa, não precisa ser especialista nisso, mas é importante você entender. E RH, porque, no fundo, a empresa é gente produzindo produtos para vender para gente, né? E produzindo produtos, você tem que entender mercado, entender os fornecedores, entender a sua organização. Então, ter conceito de RH é muito importante para o conselho. Então, essa é a primeira, são duas especialidades. Mas, além disso, eu acho que é importante ter raças diferentes, gêneros diferentes, especialidades diferentes, né? Às vezes você tem... E o conselho também, a formação do conselho, ela deve mudar ao longo do tempo, porque os desafios das empresas também mudam, né? Tem empresas que têm desafio de crescer, outros têm desafio de se proteger, outros têm desafio de tecnologia. Então, pode ser que de tempos em tempos você precisa reorganizar as especialidades do conselho. Então, acho que isso é importante. Dito isso, partindo do princípio que o conselho vai ter uma boa diversidade, vai ter uma boa expertise, idealmente, o conselho deve ser formado por pessoas que tiveram boas experiências executivas. Não precisa ser C-level, CEO, acho que alguns sim, mas boas experiências executivas. Bons desafios, né? Por quê? Porque, de novo, o grande ativo que o conselheiro tem é a experiência que ele viveu. Então, eu, quando decidi ser conselheiro, eu fui fazer o curso de conselheiro. Assim, não estou desprezando o curso é importante, porque o curso organiza o conhecimento, mas não é razoável você achar que você vai ser um ótimo conselheiro só por causa do curso, só por causa do curso. Porque o curso é como se fosse... Você não se forma médico porque você fez o curso de medicina. O médico, você tem que fazer residência, tem que fazer especialização. Sim. Depois de 15 anos é que você virou um bom médico. O conselho é a mesma coisa. O conselho é a mais alto nível da direção da empresa. Então, essas pessoas, elas... Eu não vou dizer necessariamente, porque tem sempre aquele contra-exemplo, né? Tem sempre aquela exceção à regra, mas, em regra, deveriam ser pessoas que vivenciaram desafios nas organizações, sendo executivos de um bom nível, de um nível elevado. Porque isso faz com que enriqueça a experiência, a experiência, né? Enriqueça a discussão no conselho. Então, acho que isso E tem caminhos para isso.
você pode ser C-level, você pode ser um consultor sênior, porque também você não precisa ter sido C-level, você pode ter sido um consultor. Sim, né? E aí você teve contato com os executivos, você tem que ter essa experiência. E essa experiência pode vir de várias formas, né? De várias formas, por observação e vivenciar. E aí você começa a ser uma pessoa qualificada para ser conselheiro. Você tem conselhos de vários níveis, você tem conselhos de pequena e média empresa, de média empresa, de grande empresa. Então, também, você pode também caminhar nessa carreira, né? Você não precisa entrar logo numa experiência de um conselho de uma empresa aberta, que é mais complexa, né? Bem mais complexo, porque a operação é mais complexa, são empresas grandes, empresas... Eu acho que você tem vários caminhos. Acho que é importante, se você quer ser conselheiro, você buscar experiências executivas, buscar experiências como consultor ou como executivo, vivenciar isso e estudar e fazer essa transição, ao longo do tempo, idealmente entrar num conselho de uma empresa menos complexa e galgando espaços. Acho que essa seria uma boa trajetória, né? Acho complexo você falou assim, no longo prazo, acho complexo você acabar a sua carreira, agora você quer ser conselheiro. Acho que essa coisa deveria ser ativa, pensada, construída. A partir do... Você tem 40, 45 anos, você começa a o que eu quero ser lá na frente é isso. E começa a construir isso. E é mais fácil construir durante a sua carreira. Mais fácil construir. E está falando uma pessoa aqui que não construiu isso na carreira. O que aconteceu que no final da minha carreira é que eu acabei tendo o convite. E eu percebi o seguinte, caramba, eu poderia ter tido uma preparação melhor. Então, entendi. Acho que essa é uma coisa importante. De novo, a minha geração, né, a minha geração da década de 80, 90, nós tínhamos menos percepção desses processos. Hoje, pela informação disponível, nós temos mais percepção desses processos. Então, estão disponíveis mentorias, estão disponível coaching, estão disponível várias experiências em startups. Tem tanta coisa disponível que, se você tiver a percepção de que você deve construir a sua carreira para isso, entre aspas, é mais fácil, ou é mais possível, vamos dizer assim, né? Porque, de novo, é mais fácil, mas também mais pessoas vão fazer. Então, você está sempre no binômio, né? Tem mais ferramentas, mas tem mais pessoas, né? Eu acho que o que você falou, né? O advento do digital também, e como a gente evolui em termos de tecnologia. Hoje a gente fala de inteligência artificial, né? Você trouxe aí a Barça, uma enciclopédia, né, gente? Vocês devem lembrar, né? Eu lembro. E isso tudo veio trazendo um crescimento para cada um de nós, né? Se um conselho... Eu entrevistei um profissional esse ano, que ele é advogado e ele é conselheiro de empresas, especificamente em questões de riscos reputacionais. Por quê? Tem muito casos de assédio, por exemplo. Na entrevista dele, ele comentou, né? As empresas contratam ele como conselheiro, quer dizer, ele está se preparando para ser conselheiro, mas ele é muito, vamos dizer assim, como consultor, ele vem trazendo a experiência do que é um assédio, quais são os riscos reputacionais. Então, é como você disse, a gente vai se preparando, né? Aquilo que vem no... E você falou conselheiro, porque na verdade tem dois tipos de conselheiro, né? Todo o meu discurso anterior foi mais voltado a conselho de administração, onde você tem a gestão da empresa, você é o mais alto nível da gestão da empresa. Mas tem o conselho consultivo, que é o meio consultor, mas o cara faz parte de um conselho onde ele tem acesso às informações da empresa e interage com a empresa e também ganha grande experiência. Então, é um outro caminho possível. Você é conselheiro consultivo e depois vira conselheiro de administração. É um outro caminho possível. O importante é ter em mente que você tem que se preparar para aquilo. Para que você, na hora que vire um conselheiro, você de fato consiga agregar valor à empresa, né? E também absorver todo o conhecimento que a empresa vai te passar em termos de experiência. Isso é bem interessante. É uma relação de mão dupla, não é uma relação onde o conselheiro vai lá e dá os seus conselhos e vai embora. Não, é uma relação de muito aprendizado, né? Eu aprendi bastante nos conselhos que eu já tive conselho de várias empresas abertas, públicas. Eu fui conselheiro da empresa Eneva, que é de energia, eu fui conselheiro do Sebrae, que é uma empresa pública também.
é totalmente diferente. Como é que você está numa empresa pública e está numa empresa privada, hoje da M. Dias Branco e da FAPES, como é o fundo de pensão, que também é fechado. Então, são características diferentes, mas todas as experiências muito ricas. Mas para ser muito rico, você tem que ter experiência para poder passar e experiência para poder receber também o fluxo, né? Senão você fica assim meio perdido. O advogado, né, é uma formação também muito boa na verdade, um conselho bom é um conselho que tem várias formações diferentes, porque você olha o mundo de forma diferente, né? Um advogado olha pelo olhar jurídico, o engenheiro normalmente pelo olhar mais operacional, Sim. financeiro, pessoas de RH, né, mais pela Pro questão lado de humanas, então, né? essa interação, mas de novo, a parte financeira e a parte de RH deveria ser um conhecimento comum a todos, ainda que não seja especialidade das pessoas, porque as empresas, elas precisam o conselheiro precisa aprovar os balanços no final do ano, né? E a questão de RH, toda empresa tem gente, né? Tem pessoas, né? Mesmo as de inteligência artificial tem pessoas lá. Sim. Então é importante esse conhecimento desse setor e não achar que, eu sei RH porque eu lido com pessoas bem, é uma outra vibe. É bom estudar, entender um pouco a dinâmica das relações profissionais de RH para você adensar um pouco o seu conhecimento. O RH é uma área que muitas vezes você acha que você sabe porque você se dá bem com as pessoas. Uma coisa é só a vida pessoal, outra coisa é a vida profissional, onde as pessoas têm expectativas de carreira, tem relações de hierárquicas. Então, como é que você lida com isso? Tem questão de treinamento. Sempre ligando RH, tem questão de orçamentos, né? Como é que você discute se vale a pena, se não vale a pena, planejamento estratégico, RH na veia. Então, você conhecer um pouco de RH, não só pela sua experiência, mas por estudo, eu acho que faz bem. Acho que agrega valor ao conselheiro e agrega valor na empresa. Uma curiosidade que eu tenho, já que você tem experiência internacional, na sua opinião, como conselheiro, as empresas no Brasil, elas estão... eu não sei nem se é o tipo da pergunta que eu posso fazer, mas vamos dizer assim, não sei se elas estão maduras, mas elas estão... Quando elas montam ali seus conselhos, seja o consultivo ou o outro que você comentou... De administração. Eu não sei se a palavra é madura, se elas estão mais abertas, se elas estão procurando mais, mas se você comparar empresas fora do Brasil e as do Brasil, como é que elas estão? Se você fizer esse comparativo, né? Se está mais madura, está mais aberta, se elas estão atrasadas, por isso elas precisam mais de conselho. Porque eu vejo o conselho como você falou, né? Um corta-caminho. É você ter profissionais experientes que te tragam visões que você no dia a dia não vê. Então, isso independe de um local onde você está. Mas são realidades distintas. Né? Você pode pegar aqui uma empresa brasileira que está procurando um processo de internacionalização. Você pode pegar uma empresa lá de fora que está entrando no mercado brasileiro. Assim como você pode pegar N situações. Então, não sei se é bem maduro, se tem uma forma de comparar, mas... O que você tem para trazer? Essa coisa da economia, né, do país, né? Eu faço observação assim, na minha vida privada, conversando com as pessoas. Você olha, um país ele é menos desenvolvido ou mais desenvolvido, não é só na educação, na saúde, no transporte, assim, ele é como um todo, né? Você não, é difícil você ver, embora você tenha, quando você pergunta do Brasil, tem muitos Brasis aqui dentro, né? Você tem, por exemplo, o setor aeronáutico, que é surpreendentemente um país menos desenvolvido que a Embraer faz. Mas não é Embraer, é todo o complexo ali, CTA, ITA, você tem o INCA também, a saúde tem bolsões, né? Você tem hospitais aqui maravilhosos, né? Mas e até que na média de saúde a gente até não... médio, né? Não é nem tão ruim. Mas assim, o Brasil, em termos de desenvolvimento, ele é menos desenvolvido nas suas instituições do que os Estados Unidos, do que na Europa. Eu estou falando em termos empresariais mesmo, né? Então, quando você vê as empresas americanas, o nosso modelo é muito
parecido com o americano, né? Mas as empresas americanas são mais desenvolvidas em geral. Isso não quer dizer que são perfeitas, são mais desenvolvidas, né? Elas têm mais a consciência da importância desses níveis hierárquicos da utilização. E aí, eu acho que no Brasil tem empresas excelentes, e notadamente as abertas estão no novo mercado, porque eles têm uma interconexão, até tem investidor estrangeiro, essa troca faz com que elas melhorem muito aqui. Mas o que ocorre no Brasil, que aí eu acho que é um mercado, é uma falta, mas em compensação é um mercado que eu acho que vai crescer, né? As empresas tinham que formar conselhos muito antes de serem abertas. Então tem muita empresa fechada que já passou da hora de formar conselho. E não forma por quê? Porque o empresário não tem essa visão de que é importante. Ele fala, não, eu vou abrir minhas informações para alguém. Vai abrir algumas informações, mas vai beber da experiência de pessoas que viveram outras realidades e vai fazer com que a sua empresa alavanque. Então, tem uma oportunidade aqui que eu acho que está amadurecendo. Eu conversei com alguns radiantes, eu acho que em São Paulo, que eles estão especializados em formar conselhos de empresas fechadas que faturam até 2 bilhões de reais, que é um faturamento muito grande já, mas que não tem conselho. Então, eu acho que tem um mercado aqui que as empresas, com amadurecimento, eu acho que amadurecimento é uma boa palavra, com o amadurecimento do mercado, com o amadurecimento da empresa, de formação de conselhos, né? E aí, a partir daí, porque também é um processo, eu falei do processo do conselheiro, mas tem um processo da empresa. A empresa vai, cresce, em algum momento ela começa a ter dificuldade, aí forma um conselho que começa a trazer experiências e ela continua crescendo até o dia que ela abre o capital, e aí forma um conselho de administração. Então, normalmente formam conselhos ainda consultivos, mas em cara de administração para ajudá-la. Isso eu estou falando de empresas de 2 bilhões que não tem. Agora, eu vou descer mais o nível aqui. As startups. Eu não consigo entender, isso eu tenho refletido, por que as startups não têm conselhos? É claro que não vai ter um conselho igual da Vale, da M. Dias Branco, pagar caro por um conselheiro, mas ter um ou dois entre os conselheiros que, na verdade, são mentores da empresa. Porque a mentoria individual é como se fosse os conselhos consultivos, né? A mentoria individual é a experiência de alguém que vai trazer um corta-caminho para aquele profissional, ou para uma startup. Então, eu acho que as startups, eu também vejo um movimento, que algumas estão os mais jovens, talvez até, eu acho que a geração que está surgindo aí, a Y e a Z, né? Elas têm mais essa lógica da mentoria, e aí, como elas formam startups, eles também têm uma lógica mais de trazer pessoas para ajudá-los. Então, eu acho que você pode fazer esse mercado de conselhos para vários níveis, né? As startups, as empresas fechadas, mas que têm um patrimônio mais robusto, e as grandes. Sempre no seu patamar, né? Sim, não se espera uma estrutura de governança e compliance de uma startup igual a de uma empresa aberta no novo mercado. Não é razoável isso, mas também não é razoável achar que o empreendedor achar que vai sozinho galgar espaço. Isso lá fora é muito mais comum. As startups, as médias empresas, é como, principalmente nos Estados Unidos, é como se isso fosse parte do dia a dia ali, dele. né? Ele tem na cabeça que para ele se desenvolver ele precisa de conhecimento. E aí, de novo, eu posso ter esse conhecimento na prática, eu posso ter esse conhecimento no livro, ou eu posso ter esse conhecimento na prática, no livro, e com alguém que já passou pelos problemas que eu passei, né? Então, e ele usa todos. Por que eu vou abrir mão de usar o conhecimento de um ex-executivo que entende, que tem contatos, networking? É claro que um cara de 45, 50 anos, que já passou em várias empresas, foi executivo, ele tem muito mais contato do que um jovem de 30 anos numa startup. Sim. Ele tem mais contato, então ele consegue ligar coisas, né? Então, eu acho que esse mercado de conselho tem ainda um imenso caminho para se desenvolver aqui no Brasil. Acho que lá fora também, mas lá fora é mais maduro. Acho que maduro é excelente palavra. O processo de amadurecimento ainda vai ocorrer aqui. E eu acho que não ocorreu tão rápido por causa, você falou, a pandemia, nós estamos passando uma crise econômica já há algum tempo, crise política, né? Que rebate no econômico. Então, quando as coisas começarem a se acertar de novo, né, eu acho que esse mercado tende a crescer, porque essas gerações mais novas entendem melhor o valor do conhecimento de quem já passou, né? Quem passou pela experiência. Atrás, não sei nem se... Eu acho que não é uma questão que a gente não entendia, a gente não tinha mecanismo de encontrar essas pessoas. Hoje, as redes sociais facilitam. Está mais democratizado, mais né? democratizado. Você falou uma coisa que me ocorreu, pode ser que eu esteja falando uma coisa fora da realidade, mas talvez as pequenas empresas ou as startups, elas não vejam o caminho do
do conselho ainda, porque talvez isso fora do Brasil pode ser melhor arrumado com questão de voluntariado. Tem uma pegada aqui no Brasil que alguns profissionais que já me concederam entrevista me disseram o seguinte: voluntariado no Brasil é muito incipiente. E por quê? Porque o brasileiro entende que o voluntariado é quando eu posso, né? Tipo assim, não vai atrapalhar meu final de semana, não vai, né? E quando o voluntariado real fora do Brasil não é assim, ele é como se fosse uma coisa realmente que você tira um dia, e pode ser um dia do seu trabalho e tudo, é muito mais compromisso. Você abre mão de uma coisa sua para se voluntariar. É muito mais compromisso. Talvez o que, nesse caso, né, conselho, eu já ia até te perguntar se conselho deveria ser uma coisa só de grandes e médias empresas, e você já veio trazendo as startups. Mas talvez essa falta de visão seja porque tem que pagar. Mas eu vejo um movimento de profissionais que desejam, de forma voluntária, ser conselheiros. Então, assim, talvez seja a falta de fome com a... Sabe, assim, não está sincronizada ali a chave com a fechadura, né? Eu acho que a questão do conselheiro bom, esse negócio do voluntariado, vamos lá. Eu sou voluntário, por exemplo, num programa de mentoria para mulheres, Nós por Elas, não sei se você conhece, Nós por Elas. Eu sou voluntário, eu acho o trabalho muito legal, mas aí são para profissionais que, assim, mulheres, né? Nós por Elas, mas são profissionais que ainda que talvez não possam pagar uma mentoria de alto nível. E o trabalho é muito legal, feito pelo Instituto. Então, eu me voluntariei, e aí é o que você falou, eu me voluntariei e eu vou dar as horas de mentoria que eu me comprometi como se estivesse me pagando, né? Não é uma questão voluntária, então eu vou lá, vou dar qualquer mentoria. Não, é uma coisa... Para startup, eu acho que tem que ser sempre cobrado. Não gosto muito do voluntariado, não. Sabe por quê? Porque aquela startup é profissional. Eu acho o seguinte, o preço aqui é diferente. O preço é totalmente diferente. Eu não posso achar que eu vou ser mentor de uma startup cobrando, sendo pago como... Sou pago como conselheiro de uma empresa grande. Porque não tem recursos, não tem... Então, assim, eu acho que o preço é diferente. Mas algum preço tem que ser... E a pessoa tem muita resistência, talvez por causa de informação mesmo. Ela não quer dar informação. Ela acha que o conselheiro... Que é bobagem, porque o conselheiro, ele não... Por mais informação que ele tem, ele não consegue entrar no detalhe da informação, né? Ele está muito mais querendo entender as informações que ele precisa para agregar valor do que propriamente para abrir uma concorrência. Agora, o empreendedor tem que pensar o seguinte: na hora que ele estabelece um conselho, estabelece uma remuneração, ainda que seja baixa, ainda que seja... ele tem vários ganhos. Tem os ganhos técnicos, os ganhos de networking, e ele tem um ganho também de que ele consegue... Essa coisa da cultura, a gente despreza a cultura organizacional, mas a cultura organizacional, ela vai sendo forjada desde o início da companhia. Então, desde o início da companhia, ela vai ter já a lógica de um conselho. Sim. E até para vender a empresa para o investidor, a empresa já tem um conselho. Olha só, assim, tem valores agregados também institucionais. Eu acho que acho que falta mesmo para as startups ou para as médias, pequenas empresas é essa consciência de que há valor agregado ter conselheiros. E, evidentemente, você não vai fazer uma startup um conselho de 5 pessoas, 6 pessoas. O conselho, inicialmente, talvez seja uma pessoa, que eu até comparei com a mentoria. Ele é um mentor da empresa. Mas ele já começa... Eu fui mentor de uma startup por um programa do BNDES. Eu, quando era diretor, a gente lançou o programa Garagem BNDES, em 18. E aí eu fui mentor de 2 startups. É interessante porque até hoje eu tenho contato com eles, porque a gente acabou assim, sendo amigos, sendo colega, né? Eu fiquei tanto tempo com eles lá. Eles eram acelerados no BNDES, então eles foram para dentro do garagem. E tem outras aceleradoras que fazem isso. Isso também é uma outra forma dela obter conhecimento. São aceleradoras, incubadoras, isso é outra forma de obter conhecimento, e não tem um conselho formal, mas tem aquele mentorias. Né? Tem um ecossistema, então essa é uma outra forma importante. E é interessante, numa delas, por exemplo, ele contando, era um software de saúde, né? Eu olhei assim, cara, eu era do banco, era diretor do banco, não, o plano de saúde do BNDES precisa de um software exatamente assim.
A gente está procurando isso. Aí, conversei com a pessoa foi, ele fechou o contrato lá, que é pequeno, mas já dá mais estabilidade. Sim, Então, o mentor ou o conselheiro de uma startup, de uma pequena e média empresa, ele não só tem um networking de conhecimento, mas ele tem também uma visão melhor do mercado, né? sim. Ele tem a visão das possibilidades, a gente estava até conversando um pouquinho das possibilidades, né? É. O especialista, a pessoa que tem experiência, ela não só tem um conhecimento mais vasto, mas ela também tem um conhecimento maior das possibilidades. A pessoa que está começando, ou que está lá na batalha do dia a dia, às vezes não toma algumas decisões porque ela não conhece a possibilidade daquilo acontecer. Ela não tem no radar dela, né? Como é que eu vou imaginar uma coisa que eu não sei, né? Como que eu vou vender para um BNDES? Não foi nem BNDES, é o né, plano, assim, tipo, isso. Como é que... Não, eu não como sei, é que eu vou chegar numa Vale para vender o meu produto, né? Como é que eu chego numa Petrobras? Você falou da Vale, é interessante. A outra startup que eu estava lá com mentoria, também conheço pessoas da Vale, aí ele faz um software, a Vale precisa disso. Aí ele foi na Vale, abriu, e interessante, a Vale já tinha um software disso, mas a pessoa da Vale, não, mas de repente meus fornecedores precisam. Aí, de repente, ele está lá tentando conversar. Então, tem caminhos que você que ocorrem porque as pessoas têm conhecimentos, as pessoas mais experientes têm conhecimentos prévios. Então, tem uma relação de valor. Então, eu não gosto muito do voluntariado, porque eu acho também, o brasileiro, também, não é brasileiro, então eu acho que o ser humano dá pouco valor à coisa que é de graça, né? Então, ainda que ele pague menos, e aí, óbvio que o preço tem que refletir o tamanho da empresa, né? Porque por que um conselheiro ia cobrar menos para uma startup? Porque, primeiro, ele tem interesse, né? Ele tem interesse em se desenvolver. Segundo, ele tem interesse de aquela empresa pode crescer e ele vai estar desde o início com ela. Então, tem interesses ali que podem ser conjuntos, harmonizados, né? harmonizados. Então, acho que cobra menos, cobra o que dá, mas eu acho que alguma relação comercial para que tenha valor, para que um dê valor ao outro. Né? Mas é importante o convencimento de que alguém mais experiente vai conseguir agregar valor ao seu negócio. E que eu acho que esse convencimento que ainda não existe, principalmente nas pequenas e médias empresas, não existe, assim, estou falando de uma forma geral, mas já tem muitos casos que estão acontecendo. Que as empresas estão percebendo que é bom ter pessoas experientes, não no dia a dia, mas trazendo os seus conhecimentos, seus contatos, seu network, possibilidades, né? Muito comum em startups, uma empresa quando começa, principalmente em tecnologia, às vezes ela começa com foco num setor, só que alguém mais experiente olha e fala assim, cara, mas isso não precisa ser desse setor. Isso resolve aqui, mas resolve aqui, resolve aqui, resolve aqui. Abre as essa empresa de saúde, né? por exemplo, ela começou com plano de saúde, ela já está em seguradora, ela já tem 2 ou 3 setores abrindo, porque no fundo a solução que ela dá, ela pode adaptar para outros lugares. Entendi. E isso pessoas mais experientes conseguem trazer. Seja o investidor, né, tem uns investidores que trazem, mas seja pessoas remuneradas que pensam aquilo, que vivem aquilo, que vivenciam outras realidades, ou que vivenciaram outras realidades, e conseguem falar assim, olha, eu acho que aqui tem um caminho. Aqui tem um caminho diferente do que você está colocando. A decisão final é sempre do empreendedor, é sempre do empresário. Sim. O nome já diz, é conselho consultivo, ele não é executivo, mas eu acho que agregaria valor. Então, acho que em todos os níveis, com preços diferentes e com expertise diferente e com número de conselheiros diferentes. Né? E eu acho que lá fora é um pouco mais estruturado. Acho que sim. Nos Estados Unidos, na Europa eu não tenho conhecimento, mas acho que muito provavelmente nos polos tecnológicos na Europa isso também é mais estruturado. Isso vale para conselheiro, isso vale para governança, isso vale para compliance e risco. A empresa é pequena, não precisa ter governança. Se você começa com uma empresa sem governança, você está criando uma estrutura e a cultura vai se basear nisso. Quando ela tiver 10, 15, 20, 25 pessoas, agora vamos dar governança, é mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Então, sempre, essas coisas sempre compatíveis com o tamanho da empresa, né? Não é, então vamos fazer uma governança, vamos fazer uma auditoria de balanço, não é isso, mas começa certo, né? Começa com balanço, começa não misturando empresa com empresário, que é muito comum, né? Você tira dinheiro do CAP, porque é ele só, então não tem problema, né? Sim. Só que isso, ao longo do tempo, você vai construindo uma empresa, uma governança
pior, né? Então, é sempre pensar o seguinte, pô, vamos começar certo. Isso você trouxe até uma questão assim que eu acho muito interessante, já que você falou em termos de governança. As grandes empresas têm questões do ESG muito fortes, né? A gente vê aí na imprensa iniciativas, a gente vê auditorias, a gente vê presença na imprensa. E de entrevistas que eu já fiz aqui, alguns trouxeram a seguinte realidade para mim e que eu concordo porque também sou empreendedora e também tenho vivenciado isso. As grandes empresas têm lá sua parte de governança e elas vêm educando a cadeia de fornecedores em sua governança. Quer dizer, elas vêm promovendo uma transformação que eu considero positiva, tá? Isso não é uma crítica, porque governança a gente tem empresas de grande, pequeno, médio porte, tem a MEI, que é de uma pessoa só, mas quando a gente fala de riscos, quando a gente fala de balanço, como você falou, ou quando a gente fala da simples contabilidade da empresa, que seja a MEI, ali você já está falando em faturamento, como você emite ou não nota fiscal, como que você mantém de uma forma legalizada seu processo. Pagar imposto. Né? Isso, pagar imposto. E as empresas de maior porte, por terem essas estruturas um pouco mais firmes, mais engessadas, não no sentido pejorativo, engessado no sentido de que elas colocaram, funcionou, então agora vai cascatear aquilo. Elas trazem para nós, fornecedores, a possibilidade da gente também construir a nossa jornada. Né? Então, olha, aqui a gente não trabalha, por exemplo, o fornecedor não pode ter trabalho escravo. Só para dar um exemplo, né? Assinando termos de responsabilidade, né? Assinando termos de responsabilidade, inclusive na parte financeira. Né? A gente trabalha com um projeto de comunicação e gestão de marcas. A gente mexe com riscos reputacionais. Então, existe uma governança que tem que ter aqui para garantir essa parte de gestão de reputação lá para cima, né? Para quem a gente atende. Não adianta a gente fazer, né? Vou fazer uma gestão de reputação para sua empresa, Ricardo. E aí, na minha, eu usar, né, gente, trabalho escravo, né? Se bem que, né, assim, práticas que não cuidam da minha reputação. Mas como é que eu quero vender para você um projeto onde eu cuido faço a gestão da sua reputação? Liderar pelo exemplo, né? O exemplo Mas e assim, reputação é uma coisa complicada. Eu estava conversando com você o quê? Poxa, às vezes, em casos de demissão, isso seja demissão de fornecedor, demissão de profissionais, cuida-se de tudo, mas a demissão não. Fala-se qualquer abobrinha e você já cai lá, aquela parte da reputação da empresa. Pô, tava indo tão bem até agora, aí você abre a boca, faz essa besteirada. Ou dentro da empresa tem processos que você não rastreia, tipo assédios de diversos tipos, então... Às vezes não tá nem na política da empresa. Isso, exatamente. Ela não foi capaz de treinar e coibir isso. Né? Isso, não foi capaz de mapear. Sabe assim, ela não mapeou, então ela não tem como tratar, ela não tem como identificar, logo ela não tem como cuidar disso. A não ser esconder, a não ser, imagina, isso aí é uma brincadeira, não sei. Então, existe uma forma que eu vejo da questão da governança, falando especificamente da governança, que vem numa cascata positiva, trazendo para outros, né? Você falou de startup, inclusive, que vem trazendo para empresas de menores portes a possibilidade de estruturar a sua parte de governança, estruturar suas áreas. Induzindo. Ah, eu sou obrigada. Não é que você é obrigada, mas assim, você não quer prosperar na sua empresa, você não quer caminhar, fornecer para empresas certo, maiores. Eu falei, começar certo. Se você quer crescer, começa certo. Porque... Exatamente. Você quer entrar numa empresa de grande porte, ela tem uma governança super forte, tem políticas de sustentabilidade. Você sendo pequeno, você não vai fazer uma coisa daquele porte, mas o que você pode dentro da sua operação fazer que vai te garantir uma governança ou processos que te levem a ser um fornecedor qualificado para aquela empresa e mais do que isso, né? Cuidando muito da sua estrutura ali, da sua marca, da sua imagem, né? Da sua comunicação com esse mercado, porque não vai ser só um, vão ser vários, né? Na verdade, você trouxe mais uma fonte de conhecimento. Vamos dizer, quando eu falei conhecimento, né? Você pode ter conhecimento no mentor, você pode ter conhecimento no livro, você pode ter conhecimento na sua experiência prática. E quando você é fornecedor de empresas com melhor governança, e aí, de novo, a governança é mais robusta, porque a governança tem que estar compatível com a empresa. De novo, a governança não é algo que você
vai ter que ter balanço auditado por uma Big Four startup, né? Não é compatível o preço mas você pode ter coisas de controle já boas numa startup. Então, você ser fornecedor de empresas com governança mais robustas também é uma fonte de aprendizado, porque você começa a entender a importância de coisas que você tem que ter para fornecer e, assim, se eu crescer, eu vou ter que ainda incorporar. A lógica de novo, não desprezemos a questão da cultura das empresas. Mas a empresa tem 2 pessoas. A cultura é você hoje, né? Se tem 2 pessoas, 3 pessoas, a cultura é do dono. Mas se você tem 20 pessoas, a cultura já não é mais só do dono. Já tem pessoas que interagem. Porque a cultura é todo esse conjunto de práticas e interações que vão ter. Se você tem 50 pessoas, muito menos. O dono continua tendo um forte impacto cultural, mas você começa a ter contratos executivos que trazem as suas bagagens. Então, se você faz a empresa crescer com a governança compatível com ela, com conselhos, você faz ela crescer adequadamente. Vai ser mais fácil você se adaptar. Se você chegar numa governança mais robusta, você já vai ter uma série de coisas que a própria empresa que está comprando vai te exigir. Só para também te dar uma informação, por exemplo, um BNDES da vida, quando ele vai financiar uma empresa, ele tem uma série de questões ali que ele exige, inclusive de fornecedores daquela empresa. Então, por exemplo, se uma empresa pequena, vou usar o seu exemplo, tiver trabalho escravo e fornecedora de uma empresa está pegando um crédito no BNDES, a reputação vai ser, tem trabalho escravo, não da empresa pequena, vai dizer que é do fornecedor da empresa grande, porque essa é a notícia. E isso impacta no crédito de um BNDES, não só BNDES, mas imposto. O governo tem toda uma política. Sim. Então, quando você fala de risco reputacional de uma empresa grande, passa pelos fornecedores. Não tem? Aliás, você falou de ESG, né? Das 3 letrinhas, eu lido com ESG há 30 anos, porque o BNDES, todos os projetos, essa questão de sustentabilidade, ele já era exigido há 30 anos, porque é um banco de desenvolvimento econômico e social. Então, e houve uma mudança também grande de lá para cá, né? Essa pauta de sustentabilidade vem crescendo. Mas mesmo as empresas grandes, eu diria que o G, ele é mais desenvolvido. Sim. O social e o ambiental tem muita coisa que eles não conseguem lidar e aí aquela coisa tenta equilibrar contornar, maneira, equilibrar, né? E não atacar o problema. Porque essa coisa da sustentabilidade, ela é mais profunda do que o ESG, né? O ESG é um conjunto de indicadores e de práticas que são interessantes. Mas sustentabilidade, para que ela de fato aconteça, e aí sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental dentro do âmbito da empresa, ela tem que estar ligado, ela tem que ser ligada, eu diria até, vou ser mais profundo, ela tem que ser central na estratégia da empresa. A empresa diz o seguinte: sustentabilidade é estratégico para mim, eu vou extrair valor disso para mim. Sustentabilidade não pode ser assim, eu tenho a minha estratégia, ainda tem a área de sustentabilidade. Essa área de sustentabilidade que você já terceirizou a responsabilidade. Sustentabilidade não é numa área, sustentabilidade é na empresa. De novo, como é que eu transformo uma cultura que até 20 anos atrás pouco se falava disso, uma cultura empresarial onde sustentabilidade é algo que não é o diretor de planejamento, o diretor de sustentabilidade, ou a área de sustentabilidade pensa, a empresa inteira pensa. Porque também não adianta você ser sustentável e seu fornecedor está poluindo o rio. Isso não vai resolver o seu problema. Porque quando você adentra nessa área de sustentabilidade, você tem escopo 1, escopo 2, escopo 3. Isso. E o escopo 3 é fornecedor. E é a área difícil. Escopo 1 vai muito bem. Escopo 2, hoje, que é energia, vai bem também. Muitas vão. O escopo 3 é um inferno na Terra. Porque é uma coisa que você não tem controle. O que está dentro da empresa, o que você está tudo bem. O risco reputacional acontece aí. O que está diretamente ligado ali, o que você está lá dentro das 4 paredes, está tudo bem. Mas rede social é um risco reputacional para uma empresa. Você não pode obrigar o colaborador, por exemplo, a fazer o que você quer. Mas você não pode ficar vigiando ele. Mas aí nós vamos chegar na liderança, né? Na questão da liderança. Obrigar, assim, eu sei que tá no nosso mindset, né? Obrigar, eu comando e controle, eu obrigo, eu sou... O problema de obrigar, quando eu tento obrigar, seja a sustentabilidade, seja a rede social, seja o comportamento das pessoas, na empresa e fora dela, porque hoje em dia é isso, né? Você está falando que o meu comportamento fora pode afetar a empresa. É que, no fundo, eu fui incapaz, se eu estou querendo obrigar alguém a fazer alguma coisa,
E eu estou falando o seguinte, não estou simplificando, é difícil, e eu diria que é o grande desafio da gestão hoje. Se eu tenho que obrigar, eu já estou falhando na minha premissa básica de liderança. Eu não tenho que obrigar, eu tenho que engajar as pessoas. As pessoas têm que entender que as ações delas impactam na empresa. Isso, olha, gente, isso é uma discussão. Já ouviu aquela máxima assim, mas CNPJ é diferente de CPF. Gente, mas não é. Pode experimentar e ver, assim, só para dar uma simplificada, o abusador. O agressor. Quem agride em casa tem uma forma de agressão que não é a física dentro do trabalho. Em algum nível ele tem. Se um diretor de uma grande empresa agride, é uma agressão familiar, por exemplo, e isso vira um BO de polícia, a notícia não vai ser o fulano agrediu, vai ser o diretor da empresa tal agrediu. E não tem nada, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas né, ela foi atingida. Ela foi atingida na imagem dela, né? E aí vai até aparecer assim, mas estava aparecendo, porque ele chega na reunião e acaba com a gente, né? Vai aparecer uma Mas essa coisa do engajamento, eu diria que exatamente a mudança que está se vendo, que eu falei, nós estamos em transição e vários modelos caminham, né? As boas lideranças, os bons modelos de liderança são capazes, ou estão sendo capazes de sensibilizar as equipes, engajar as equipes. Mas por que o engajamento? Por que você engaja alguém? Você não engaja alguém, você gera nela um sentimento de pertencimento e, evidentemente, essa pessoa tem que ser recompensada. Não só profissionalmente, com reconhecimento, mas com bônus, com recursos, né? Com cursos. Ou seja, no que ela sente que ela é recompensada, ela se engaja no projeto da empresa. Não porque a empresa é legal, mas porque ela percebe que é uma troca justa. Sim. E eu acho que o que acontece, né, quando a gente fala assim, não, eu tenho que obrigar as pessoas, é porque eu estou sendo incapaz de fazer ela entender mobilizar. que ela está no mesmo barco. Na verdade, ela não sente estar no mesmo barco. Ela sente o seguinte, todo dia eu estou fora do barco, eu entro no barco, faço a limpeza e saio do barco. Eu não estou no barco. Porque quando o barco vai muito bem, quem vai bem é o dono, é o executivo, eu não estou indo muito bem. Então, ela tem que... o engajamento se dá quando as relações elas são reais mesmo. As pessoas percebem que se a empresa ganha, eu também ganho. Então, se eu ganho, eu vou me engajar nisso, porque eu ganho. Agora, quando a empresa ganha, eu ganho um pouquinho. Quando a empresa perde, eu sou demitido, ela não se engaja. Porque, mas... Tanto faz, né? Tanto faz. E no tanto faz, ela não se engaja. Porque o salário dela vem de qualquer jeito. E aí, E também, se não vem, mas também, às vezes, o ambiente é tóxico, talvez ela esteja até já perturbada naquele ambiente, quer sair dali. Então, essa coisa o mundo realmente ele se interconectou, privado, público e privado, em vários aspectos. Sim. E cada vez mais é importante que, se você vai construir uma empresa e você quer que essa empresa cresça, eu acho que é importantíssimo você engajar as pessoas e você ter elementos de processos de trabalho reais, não é um engajamento fake, não, reais. As pessoas têm que sentir que elas são ouvidas, que a empresa se interessa pela experiência delas, né? Aquilo que eu falei do conselho, isso vale para toda a organização. Uma liderança não pode pressupor que o líder tem o conhecimento e vai passar o que deve ser feito para os subordinados. Não, assim, todos têm conhecimento a agregar e, às vezes, a solução que você precisa está na sua equipe. Só que eles você não ouve. Até empreendedores, né? Eu acho que todo mundo já viveu a seguinte situação. Aquele chefe que manda, ele manda você fazer uma coisa, você tem certeza que não vai funcionar. Mas você vai lá e faz. Mas você, cara, não adianta eu falar com ele, porque ele não vai me ouvir, né? Esse é o exemplo péssimo de liderança, né? A boa liderança é quando você fala assim, olha, eu tenho essa questão, como é que a gente resolve? E aí ouve, e é claro que a liderança não tem mais experiência, ela também tem condição de influenciar, mas traz a pessoa para o entendimento do porquê que as coisas estão sendo feitas. Sim. Vou falar uma coisa de uma discussão que tem no LinkedIn, tem na vida real, que é o home office, né? Tal do home office. Eu estava até conversando aqui antes com vocês. O home office, a discussão se é home office ou é presencial, isso, assim, a discussão devia ser o seguinte: o trabalho pode ser feito e de que forma deve ser feito? Por que eu vou exigir o cara de home office, como tem vários memes na internet, que as pessoas vão para o trabalho e fazem reunião no computador na sua estação de trabalho? O cara enfrentou 2 horas de trabalho para fazer uma reunião online com o cara do andar de cima. Ele podia estar em casa fazendo, né? Exatamente. Então, é o seguinte, eu sou conselheiro de uma empresa que está nascendo, né? E aí houve a discussão, 2 funcionários foram contratados. Não, então vamos fazer o seguinte:
Toda sexta-feira eles vêm aqui. Eu falei, mas pra que eles vêm aqui? Só porque entender pra que eles vêm aqui. Não é melhor deixar o momento para eles virem quando eles tiverem que vir? Porque se eu chegar para uma pessoa que mora a 2 horas de trabalho, eu falo assim, olha, cara, sexta-feira você tem que vir, porque nós temos aqui um treinamento, temos uma reunião com o cliente, que é importantíssimo você estar aqui. Ele vem. Agora, não, toda sexta-feira você vem aqui. Aí ele vai sexta-feira, você entra no computador e fica no computador a sexta-feira inteira. Ele não consegue entender por que ele tem que estar ali, e isso desengaja. Porque pô, se a empresa ela está trocando, ela não está me olhando, ela está definindo os processos da cabeça dela. Né? Você não tem um porquê. O Simon Sinek fala, né? Tudo na vida tem que ter um porquê. E quando o porquê está alinhado, quando a pessoa entende o porquê, ela faz. Você nem precisa pedir. Exatamente, ela entende. Não, realmente, sexta-feira é importantíssimo estar lá. Por quê? Porque vai acontecer um evento que presencial é melhor do que online. Porque é óbvio que algumas coisas presencial é melhor que online. Mas muitos dos trabalhos online é tão melhor, às vezes até melhor, porque o cara não tem a distração, o cara está mais descansado, né? Então, essa coisa do home office presencial é um pouco essa discussão do porquê, do engajamento. Você não tem que... o processo ele não tem que se sobrepor, né? ao core do que você está querendo. Avalia. Isso vale para quase tudo na empresa. Você manda o cara fazer um negócio que ele faz o menor sentido, mas ele faz porque você está mandando. Tá? Isso não engaja. Isso desengaja. À medida que o tempo passa, no final ele está lá. Por que você está fazendo isso? Nem sei. O cara está mandando lá. Porque a pessoa não me ouve. Né? Então, esse processo de escuta, que é a liderança moderna, que é um desafio. Por que hoje o desafio é maior do que há 20 anos atrás, quando eu entrei, né? nesse quesito? Porque, de novo, hoje você tem todo um sistema de informações, né, que você consegue acessar. Sim. E você está mais bem informado. Você consegue entender as coisas melhor. Né? A informação está melhor. Eu consigo... Sistemas de informação estão melhores. Está disponível. Então, eu estou vendo que tem empresas fazendo. As trocas estão melhores, Isso. né? Por exemplo, você mora fora do Brasil, eu consigo te acessar, te fazer uma pergunta, e você me dá um parecer. Então, antigamente não, né? Tem que bater na porta do Beltrano, e se ele puder te atender, daqui a 10 dias você passa. A coisa mudou, a dinâmica mudou. E isso nos trouxe não só desafios, como trouxe muitas soluções. Soluções, isso. Muitas soluções. Agora, você tem que ver as soluções, porque se você não quer... Porque eu acho que o home office presencial é bem isso. Tem soluções hoje que não são presenciais, que podem ser feitas. Mas se eu me recuso a discutir essas soluções, a pessoa que é obrigada ao presencial sem necessidade, ela está olhando do lado. Tem várias empresas que permitem o home office. Agora, tem funções que não podem? Tem várias coisas. Não é uma coisa de um ou outro. A questão aqui é por que é um e por que é outro. As pessoas vão entender melhor se for explicado para elas. Né? E elas vão tomar as decisões delas. Tem vários profissionais que só querem trabalhar agora de home office. E tem outros profissionais que não ligam de presencial. E tem empresas que se o cara só quer trabalhar de home office e a empresa não tem home office, ela está abrindo mão desse profissional. É isso. Assim, não é que isso é certo ou errado, mas ela tem que ter consciência disso, né? Porque os processos, às vezes, não são conscientes. Você vai tomando decisões e não reflete quais são as consequências das suas decisões. Então, você tem que pensar nisso, discutir isso, né? E não ser preso ao processo, ser preso ao objetivo, exatamente o que eu quero, né? Essa é uma... O processo se constrói. O processo se constrói. E coletivamente. Mas então é uma democracia? Não é uma coisa democracia. Coletivamente eu vou ouvir o outro. O outro pode, muito provavelmente tem soluções que eu não conheço. Né? E eu estou deixando essa solução na mesa porque eu acho que sei tudo. Que eu diria que hoje é o grande movimento que as lideranças têm que fazer. É começar a se desconstruir do comando e controle, que atinge muito o ego. Assim, a gente tem... É uma coisa paradoxal, mas às vezes a gente acha que nosso poder é mandar. Não, nosso poder não é mandar. O poder da liderança não é mandar. O poder da liderança é ver construídos objetivos coletivamente. Pô, mas eu construí, mas se você foi capaz disso, você ganhou com isso também. Sim. A liderança, embora a solução não tenha sido sua. É reconhecer que você não sabe tudo. Cada vez mais você sabe menos em relação ao que os outros sabem, porque todo mundo está tendo acesso à informação. E isso é uma riqueza, se você souber usar.
Se você não souber usar, você vai ser comparado e provavelmente você vai ter problema de engajamento, rotatividade alta, que certamente, nesse momento, várias empresas estão sofrendo isso. A gente está vivendo um momento muito especial aqui. Ricardo, foi um grande prazer receber você aqui. A gente tem que caminhar para o nosso encerramento, mas assim, o bate-papo foi sensacional. Só te agradeço por você estar aqui no Brasil e ter dado essa prestigiado aqui o programa, né? Espero que você volte mais vezes, que você contribua aí com não só com a gente aqui, com quem assiste o programa, mas com toda a rede aí que te procurar em busca desses conselhos, dessa sua visão. Foi riquíssimo. Eu gostei muito de ter ouvido falar aqui mais dessa visão dos conselheiros e do conselho, né? Do quanto isso pode contribuir para as empresas. Muito obrigado. Eu também gostei muito, papo leve, tranquilo. Eu gosto de falar das coisas. Aliás, esse talvez tenha sido minha motivação, né, para começar a escrever na rede, né? Que eu vou falar porque pela rede, de repente, alguém vai começar a ouvir. Vai replicar, e é interessante. Se você mantém uma coerência, você vai colocando as coisas, troca ideias, né? De vez em quando tem posições divergentes, você tem que lidar com isso. É bem bacana. Obrigado, Andréia. Prazer em conhecê-la também pessoalmente, né? Aquilo que eu fiz a brincadeira quando nós nos encontramos, nós existimos, né? A gente tá só na rede, nós existimos. É verdade, muito verdade. Obrigado. Foi uma grande satisfação, viu? Trocar conhecimento com você. Para você que nos acompanhou até aqui, você sabe que a gente traz toda semana um profissional que vai agregar para você como profissional, na gestão da sua empresa. Nós temos um canal aberto para você sugerir quem você quer que esteja aqui, ou então para você mandar perguntas. O Ricardo, assim como outras pessoas que passaram aqui pelo Papo de Gente, estão lá no LinkedIn, tem outras redes sociais também, são pessoas acessíveis e vão estar disponíveis. Vou deixar aqui no descritivo depois o link para o LinkedIn do Ricardo, para que vocês possam se conectar e conversar. E eu agradeço a sua presença e até o nosso próximo Papo de Gente.